vamos falar de um assunto que mexe com todo mundo: o sono. Mas olha, não se trata só daquele cansaço do dia seguinte, não. O que a gente vai ver aqui é como uma única noite mal dormida pode ser um gatilho silencioso, impactando e muito a nossa saúde mental. A primeira resposta que vem na cabeça é sim, né? Mas a verdade é que isso é só a pontinha do iceberg. O cansaço físico a gente sente, claro, mas o custo real de uma noite em claro aparece na mente, no humor e no jeito que a gente interage com o mundo. O primeiro efeito, e talvez o mais imediato, é a ansiedade. A falta de sono parece que joga um holofote naquelas áreas do cérebro ligadas ao medo e à preocupação. O resultado? Um estado de alerta constante no dia seguinte. E junto com a ansiedade, a paciência, bom, essa simplesmente some. Sabe aquelas pequenas chateações do dia a dia que normalmente a gente nem ligaria? Elas viram fontes enormes de irritação. O pavio fica curtíssimo. A capacidade de se concentrar também, despenca. Tarefas que pedem um pouco mais de atenção viram um desafio gigantesco. A mente parece que fica vagando sem rumo, e aí a produtividade se torna quase impossível. O humor também leva um baque direto. Uma sensação de tristeza ou uma irritabilidade podem aparecer assim, do nada, sem um motivo claro, deixando o dia com um tom meio cinzento, mais pesado. E para fechar o combo, o cérebro cansado tende a focar no negativo. Mas o pior de tudo é quando isso vira rotina. A pessoa pode começar a acreditar que o problema é ela, sabe? Na sua personalidade ou na sua capacidade. Só que muitas vezes a raiz de tudo isso é uma coisa só: a falta de sono. Essa sensação de que o problema sou eu acaba criando uma espiral bem perigosa. A falta de sono leva a mais negatividade, mais ansiedade, o que por sua vez atrapalha ainda mais o sono da noite seguinte. É um ciclo que se alimenta sozinho, e existe uma razão bem fisiológica para isso acontecer. A explicação é essa: um cérebro que não descansou direito entra numa espécie de modo de sobrevivência. Ele perde a capacidade de diferenciar uma ameaça de verdade de um estresse bobo do dia a dia. Para ele, tudo é interpretado como um perigo, algo que precisa ser combatido. E esse contraste aqui é a chave de tudo. Um cérebro descansado consegue responder aos desafios com mais calma, com racionalidade. Já o cérebro cansado, bom, ele reage de forma exagerada, se preocupa demais e muitas vezes acaba se auto-sabotando, criando problemas onde nem existia. É a diferença entre uma resposta pensada e uma reação de pânico. Certo, então como é que se quebra esse ciclo? A boa notícia é que a solução não exige uma mudança radical, nem aquela busca pela noite de sono perfeita. A correção começa com uma coisa bem mais simples: estabelecer uma rotina mínima, mas que seja consistente. A solução se baseia em 3 regras bem simples. A primeira é a consistência. Acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos fins de semana. Isso ajuda a ancorar o nosso relógio biológico. A segunda é se desconectar. Desligar todas as telas pelo menos meia hora antes de deitar, para diminuir a estimulação no cérebro. E a terceira é criar um ritualzinho curto para sinalizar que é hora de relaxar. E esse ritual não precisa ser nada complicado, viu? Pode ser algo simples como um banho morno, diminuir as luzes do quarto e focar um pouco na respiração. Uma técnica ótima é a respiração longa. Inspirar com calma, contando até 4, e expirar bem devagar, contando até 6. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, que é tipo o freio de mão natural do nosso corpo. Mas aí tem aquela situação clássica. A pessoa segue as regras, deita a cabeça no travesseiro e a mente dispara. Pensamentos, preocupações, lista de tarefas, tudo começa a correr sem parar. O que fazer nessa hora? A primeira reação é tentar forçar a mente a parar, né? Lutar contra os pensamentos. Só que isso quase sempre tem o efeito contrário. Gera mais ansiedade por não conseguir dormir. A abordagem correta é, surpreendentemente, outra. A solução é anotar. Ter um caderninho do lado da cama e simplesmente tirar tudo da cabeça e passar para o papel. Quando a gente externaliza esses pensamentos, é como se a mente ficasse livre daquela responsabilidade de ter que lembrar de tudo. E aí, ela finalmente consegue relaxar. Isso tudo nos leva à mudança de perspectiva que talvez seja a mais importante de todas. A questão não é só achar uma solução rápida, mas sim entender qual é o verdadeiro papel do sono na nossa vida. É muito importante ter uma expectativa realista. Uma boa noite de sono não vai fazer os desafios da vida simplesmente desaparecerem como mágica. Os problemas ainda vão estar lá de manhã. O ponto crucial é este: dormir bem não resolve os problemas, mas fortalece a mente, que precisa lidar com eles.
Uma mente descansada é mais resiliente, é mais criativa, mais equilibrada. Ela devolve a capacidade de ter controle sobre as próprias reações e decisões. No fim das contas, a conclusão é simples, mas muito poderosa. Parar de ver o sono como um luxo, como algo opcional, e começar a tratar como uma manutenção essencial, inegociável para o cérebro. Essa talvez seja a mudança mais importante para a saúde mental. É a base sobre a qual todo o resto se constrói.